Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos. Essas férias de janeiro minhas foram prolongadas, né? Mas na verdade é porque eu peguei Covid. E além do Covid, a gente estava com uma série de reuniões aí para poder organizar todas as métricas, né, e todo o time agora de 2022 e trazer as novidades aí para que possa, né, impactar positivamente toda a nossa base de clientes, todo o nosso histórico. E tudo isso a gente estava trabalhando, né, para poder deixar bem organizado. Além disso, eu sou assessor de investimentos. Se você quiser conferir o meu trabalho, o primeiro link da descrição vai ser levado diretamente ao meu contato, com o qual a gente pode conversar sobre investimentos, a gente pode falar sobre os diferenciais da assessoria e tudo mais. Mas vamos falar hoje a respeito da elevação da taxa Selic. Eu sempre gosto de trazer analogias, né? E dessa vez a gente imagina uma gripe. O efeito da reação da gripe, do Covid, como eu estava, é uma febre. A febre justamente está mostrando que o seu corpo está reagindo para tentar conter essa gripe. No mundo das finanças a gente tem a inflação e a gente tem a Selic como medida de reação, medida reativa. Então a Selic ela vai aumentar para poder conter as metas de inflação. Segundo o Banco Central, nos últimos 12 meses o Brasil acumula inflação de 10,06%. É uma inflação generosa, então a taxa Selic está sendo elevada justamente para poder conter essa inflação. E por que essa inflação vai ser contida? Pessoal, imagine o seguinte cenário. Um grande investidor tem um bolso cheio de capital, cheio de dinheiro, um institucional que a gente chama, ele vai literalmente, né, ele vai correr o risco dos mercados, ele vai simplesmente comprar um título do governo, que é o que a gente chama do Tesouro Selic, que é basicamente um título de dívidazinha que o governo tem com a população, né, com o Estado, com o mercado. E aí, se der pau, se der problema, se der default, que a gente chama aqui, se tiver problema de inadimplência, o governo pode simplesmente emitir mais moeda e honrar aquela dívida do investidor. Então, é uma letra garantida, que é o que a gente chama. Então, isso é interessante justamente porque ele vai deixar o dinheiro mais parado, então ele tende a investir menos nos projetos da empresa. Imagine uma empresa que depende de um alto capital empregado, por exemplo, uma varejista, uma incorporadora, uma construtora. Ela vai construir um prédio de 100 milhões, uma varejista vai construir um galpão de logístico também na ordem de 100 milhões. Então esse dinheiro ele fica mais caro, ou seja, para a empresa poder tomar esse dinheiro no mercado, ele fica mais caro, justamente porque as taxas embutidas nesses empréstimos, né, nessa fonte de capital, nesse acesso a capital, as taxas são indexadas à Selic. Então se a Selic está ficando mais cara, obviamente, né, vai impactar todo o custo daquela empresa. E é melhor você estar na ponta de quem empresta o dinheiro nesse caso. Então a circulação de dinheiro tende a diminuir para justamente poder conter a inflação. E como que isso impacta nos nossos investimentos diretamente? Aqui a gente tem dois cenários. Vamos pensar primeiro nos fundos imobiliários. A gente tem fundos imobiliários de dívida, que são os fundos imobiliários de CRIs, os fundos imobiliários de papéis. Esses tendem a ser beneficiados justamente porque eles são fundos que fornecem o crédito. E se o crédito vai ficar mais barato, isso tende a alimentar positivamente tanto os dividendos quanto a valorização dos fundos imobiliários ligados a papéis. Outra coisa também são empresas ligadas ao setor de finanças, quando a gente fala de empresas como bancos, empresas como seguradoras, justamente, né, porque eles têm todo esse acesso a capital, ele é indexado nessas taxas de renda fixas, nessas taxas da taxa Selic. Tudo isso beneficia, né, o custo de crédito dos bancos, o custo, né, no qual que nos bancos não é custo, na verdade é lucro de crédito nos bancos. Então, em outro ponto, a gente tem empresas que dependem de um alto capital empregado, como o caso de uma varejista, o caso de uma incorporadora, elas tendem a sentir mais com isso, justamente porque o dinheiro fica mais caro, então ele dificulta um processo de expansão. Imagina no meu caso, eu sou assessor de investimentos, eu quero atender, por exemplo, os clientes de Minas Gerais, os mineiros, né, o pessoal do pão de queijo ali, do lado dos vizinhos aqui dos goianos. Então, basicamente, a gente monta um escritório e aí a gente tem toda a base digital, no qual a gente consegue atender os clientes. Eu dou preferência, né, por atendimento digital, justamente porque a gente consegue ficar cada vez mais próximo, consegue resolver muito mais rápido os problemas de vocês que são clientes. Então, é muito mais simples, por exemplo, do que se eu precisasse abrir um centro de distribuição para poder ter toda a parte logística. Eu, por exemplo, não preciso ter esse tipo de coisa. Falando que é bom, falando que é ruim, mas falando que com dinheiro mais caro, isso deixa menos viável, né, o processo, digamos assim, do que isso. Outra coisa, né, é porque isso pode gerar uma assimetria. O que é isso? Pode gerar uma assimetria com o preço de tela, né, com realmente o preço do que as coisas realmente são. Por exemplo, uma empresa ela pode ser maleficiada, né? Ela pode ser prejudicada com essa taxa Selic subindo e isso pode criar, né, oportunidades que em vista é isso que acontece historicamente. A renda variável, para quem pensa por longo prazo, acumular o maior número de cotas possíveis,
a renda variável ela foi beneficiada, né, com a queda da Selic. Quem comprou nesses momentos de alta na Selic, provou historicamente fazer um bom negócio, e a bolsa ela tá com muita margem para crescimento, justamente porque ela sofreu muito nos últimos meses. Então tudo isso deixa o investidor, né, que tem esse apetite para renda variável mais animado, como é o meu caso. No próximo vídeo eu vou abrir minha carteira e mostrar para vocês como que eu tomo essas minhas decisões, como que elas são fundamentadas. Tudo bem? Então o vídeo foi esse. A última coisa que eu gostaria de falar é que os juros e Selic são equivalentes, são a mesma coisa. Os juros, a taxa Selic, ela obedece aos juros... Não, na verdade... Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito da negociação futura dos juros. Imagine que a renda variável oscila a cada dia, os juros também oscilam, só que você não vê essa oscilação. Você só vê se você pesquisar sobre os juros futuros, é o que a gente fala das TJs, LPs, as taxas de juros de longo prazo. Imagina o seguinte cenário, que a gente está tendo a negociação dos taxas de juros de longo prazo para 2024, para 2025, para 2026, para 2027. Então há essa negociação, então o mercado ele já estabelece aonde vai chegar os juros nessa data. E o que é interessante mostrar? Interessante mostrar que o mercado ele já vem precificando essa movimentação dos juros. O consenso de mercado acreditava que a taxa Selic ia subir o que subiu. Então, no mercado, isso não altera em absolutamente nada. É só se vier fora do que o mercado acredita. Então, é só fazendo um overview, que às vezes isso gera muito barulho na mídia, mas, de fato, essa alteração na taxa Selic não vai alterar em nada nos mercados, justamente porque isso tudo já estava precificado, tanto renda fixa quanto renda variável. A não ser que fosse além do consenso, ou então aquém do consenso. Aí sim ela seria modificada, porque ela ia surpreender o mercado, seja para mais, seja para menos. Certinho? Então eu gostaria de deixar isso claro. Agora a respeito, né, do processo de expansão das empresas, isso impacta sim. A ideia da taxa Selic alta é justamente poder reduzir a inflação. Certinho? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.